trabalhei com a Estrada de Ferro de Baturité, que é essa linha sul que vem de Fortaleza até a cidade de Crato. Ela contém os seus ramais, mas é basicamente em duas etapas que ela é feita. Fortaleza, e aí vai até Baturité, inaugurada em 1882, e daí eles fizeram o que eles chamaram de prolongamento, que vem de Baturité até aqui a cidade de Crato. A ideia era levar essa estrada de ferro até Juazeiro da Bahia, na verdade até as proximidades, né? Que eles ligariam com uma hidrovia que seria feita pelo Rio São Francisco. A ideia, numa tentativa de integração nacional do Império e depois da República, eles queriam unir as estradas de ferro a algumas vias, hidrovias, na verdade, para poder dinamizar e acelerar essa movimentação de pessoas e de mercadorias aqui no Brasil. Da região maciço de Baturité, ele passa necessariamente pela chegada da estação ferroviária aqui em Baturité. Em 1882, nós tínhamos uma grande produção tanto de algodão quanto de café e precisávamos fazer o escoamento dessa produção para Fortaleza e de lá ser distribuído para os portos e encaminhado para a Europa. Além do escoamento da produção de algodão e café, nós tivemos também um grande incremento no transporte de pessoas durante muito tempo. Então eu acredito que esse tenha sido realmente o grande legado da estrada de ferro aqui para a região maciço de Baturité. Hoje no nosso museu você vai encontrar desde bancos até moldes de peças que eram utilizadas nos trens da época. Hoje você também vai poder visitar uma feirinha de artesanato. Nós temos o grande armazém que fica logo aqui ao lado do prédio principal, onde funcionava o depósito de todas as mercadorias que eram enviadas para Fortaleza. Era o coqueluche da cidade. Quando o trem se aproximava, aí que viu a pancada do trem, aparecia gente de todo lado. Aparecia aqueles que estavam esperando alguém chegar e aqueles que iam viajar e aqueles curiosos, né? Porque o trem sempre tem a sua majestade, sempre um trem é muito bonito, ele está em cima da linha, com velocidade regular, o trem é um transporte muito bonito, que ainda hoje a gente se admira quando a gente vê um trem, porque ele é muito extenso, ele tem muita força, ele carrega muita gente, muita carga. Então é um transporte diferenciado. Eu fui um dos últimos agentes, penúltimo, por sinal não fui o último, porque eu tive que me aposentar, mas na época que eu me aposentei já se falava que a ferrovia ia fechar. Então a gente vê a ferrovia com muita saudade, tem muitos colegas que hoje ainda estão por aqui, a gente se encontra e começa a conversar e assim vai. A gente tem a pena da ferrovia, pena mesmo disso ter se acabado, que até inclusive eu não digo que acabou encostado. E as linhas estão aí, as locomotivas devem estar por aí, os vagões também. Então é uma questão apenas de política. A ferrovia, ela trouxe alma nova para o município. De que forma? Com os trens vindo de lá para cá, com a inauguração da ferrovia, o movimento foi imenso. Por quê? Porque transportavam, além de transportar as pessoas, eles transportavam também mercadorias. E esse translado de mercadorias, de pessoas, ele ia gerando renda, ia fazendo com que as pessoas elas buscassem dias melhores, elas tivessem uma qualidade de vida melhor. Para você ter uma ideia, na chegada dos trens aqui, era uma verdadeira festa. Essa festa era as pessoas vendendo, as pessoas comprando, as pessoas se encontrando e os parentes e amigos levando de uma cidade para outra os seus conhecimentos e também os seus trabalhos.
Era assim, o desenvolvimento foi marcante durante toda a ferrovia, durante todo o tempo que a ferrovia esteve aqui na nossa cidade. A relação também que ainda existia da ferrovia para com o campo é porque também ela funcionava como o acesso, a chegada de mantimentos lá para o campo. Havia uma linha que levava até lá, havia lá no campo um galpão denominado de estação, que era onde o trem trazia até essa estação, né? E também levava em veículos menores, digamos assim, até lá o campo. Eu traço um paralelo, né? Eu ainda mantenho aqui um paralelo entre a estação, o que foi e o que ela é. Na realidade aqui é um local de passagem. Em 2006, uma primeira experiência que nós tivemos, ela funciona uma ONG de nome Fundação Santa Terezinha, em que nós atendemos na área de dança, teatro, música e capoeira. Temos um cineclube aqui também, que funciona semanalmente, e são atendidos em torno de 80 jovens para as atividades de dança, música e capoeira. E o teatro ele é mais específico. A gente já teve vários cursos de formação, né, de teatro, mas hoje ele é muito voltado para a encenação do espetáculo da Paixão de Cristo. A gente tinha uma relação muito forte com a ferrovia, porque era onde que se escoava a produção, era onde o sistema de comunicação e de deslocamento de pessoas para Fortaleza e outras cidades da região era via o trem. Então o trem, a ferrovia em si, ela foi um impulsionador desse desenvolvimento aqui no Sertão Central, né? E como também no Centro-Sul do Ceará e estendendo até o Cariri. Por outro lado, essa ferrovia, ela também era, ao mesmo tempo que ela chegava, ela era também, naquele contexto do século XIX, século XX, até os anos 50, 60, eu me lembro conversando uma vez com o Fausto Nilo, numa conversa deles, olha, o trem era o local, o embarque e desembarque das pessoas no trem era o local de encontro da juventude nas vilas, nas cidades daquela época, né? Porque as pessoas esperavam ansiosamente a chegada do trem. Daí a importância da ferrovia, o impacto que ela trouxe naquele contexto, sem lembrar que ela é toda montada, por exemplo, a ponte metálica, por exemplo, daqui Quiramubi, ela é montada com material que vem da Europa. O Brasil não era industrializado, então a questão metalúrgica, né, siderúrgica, o ferro que era montado, tudo isso veio da Europa, da Bélgica, a ponte daqui veio de produtos que vieram da Bélgica, nessa relação com a Inglaterra. Então, claro, se a estrada de ferro chega, facilita o escoamento da produção de algodão, porque o algodão ele ganha mercado, certo, via a ponte metálica Fortaleza, na antiga ponte metálica, que é ao lado das ruínas da atual, tem as ruínas da anterior, né? Que era por lá que era escoado o algodão para Londres. A princípio, a minha pesquisa revelou esse crescimento da cidade em volta dessa estação ferroviária, né? Que não existia a cidade, como foi feito na pesquisa, era uma fazenda. Então, a partir desse movimento, desse fluxo de cargas dentro da cidade, foi que se originou, que começou, que cresceu a cidade, né? Os habitantes, as vendas, o comércio. E esse estudo foi revelado mostrando isso, mostrando esses impactos, essas influências, tanto no passado como no futuro, que na época que foi feito o estudo era a Transnordestina que passava na cidade, na época, em 2000. É importante demais, porque a cidade era uma fazenda que foi adquirida pelo senhor João Cândido, filho de Cedro e tio de quase todos os prefeitos que passaram pelo Cedro, e também foi prefeito.
Então, quando a Refesa originalmente saía do Iguatu via Jucás para ir para o Cariri, foi alterado o roteiro, passando pelo Cedo, Lavras e Aurora. Ele desempenhou um papel importante dentro do cenário socioeconômico do estado de Ceará. Ela despertou o Ceará para o seu desenvolvimento, pois passou-se a ter o escoamento da produção agropecuária através da ferrovia e encurtou-se também o espaço entre o interior e a capital, propagando-se dessa maneira o intercâmbio governante e governado. Então, daí para cá, houve o despertar do Estado. O impulso da economia iguatuense foi tamanho que chegou a ser promovido ao primeiro lugar na produção do algodão. Muito choro às vezes, mas social, porque a gente achava ruim deixar a terra, né? Quando o trem dava o apito de partida, a gente sentia aquele negócio. Sentiu muito notadamente os menos favorecidos, né? Porque a passagem de trem era ao alcance de todos, né? A população se sentia amparada em viajar no trem, não só pela facilidade do preço da passagem, mas pela comodidade em relação aos outros. E segurança também. Em geral, as estações elas são muito pouco conservadas. Mesmo as que são tombadas, não tem ainda uma estrutura de eventos assim que conserve, que preserve, inclusive essa interação com o espaço da ferrovia, né? Você vê a estação ser usada para show, para eventos culturais, mas ela não tem eventos nem sempre assim que evoquem essas memórias e evoquem a história da estrada de ferro no Ceará. E aí tem estações que já foram destruídas, tem estações que estão se acabando, que a gente vê o avanço da vegetação. Aqui mesmo tombado, você vê o avanço da vegetação toda essa região da estrada. Quando nós fizemos esse inventário, eu imagino que vocês também devem ter percebido isso, nós nos deparamos com realidades das mais diversas possíveis. Então, aconteceu de chegarmos em algum local onde havia uma estação e a estação já não existia mais, já havia sido demolida. Então, não havia ali, por exemplo, o que valorar. Ocorreu de chegarmos em estações que nós, segundo o nosso inventário, eram construídas, por exemplo, em 1910, e quando chegamos no lugar, cito, por exemplo, Itapiúna, a estação primeira era de 1910, mas tinha sido totalmente adulterada em sua arquitetura nos anos 60, 70, e já não continha mais nada daquilo que rememorasse o seu estado primitivo. Essa, por exemplo, foi declarada que não tinha valor para a memória ferroviária brasileira. Outros casos houve também em que, em algum momento da história da Refesa, esses imóveis foram leiloados, foram vendidos a prefeituras ou até a particulares. Nesse caso, as estações às vezes estão lá preservadíssimas em termos de arquitetura, mas por serem propriedade privada ou pertencerem a outros entes da federação, como o município, e não mais à União, a lei não permitia que o IPHAN fizesse essa valoração. A valoração só pode se dar em bens ainda pertencentes à União. Então, há casos em que as estações são preservadas, mas o IPHAN se torna manietado, não tem o que fazer com relação a elas, nos termos da Lei 11.483, o que não impede, por exemplo, um possível tombamento, caso seja solicitado.